Vontade. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, em algum lugar interessante de Natal, um programa de entrevistas, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo importante para o Natal e no Rio Grande do Norte. E é uma alegria que pela primeira vez o Conversa de Botequim aporta no Barros Café, aqui na nova livraria Manimbu. Agradecer aqui ao nosso hostess, a Luísa Azevedo, agradecer a Barros, a Ayrton Barros, agradecer a todo mundo que está aqui e apresentar você que está nos vendo em qualquer mídia possível, aqui no Facebook Cefas Carvalho, nosso entrevistado de hoje muito especial, professor, escritor e dramaturgo Tarcísio Gurgel, a quem eu vou saudar. Professor Tarcísio Gurgel, que honra o programa recebê-lo. A honra toda é minha, Cefas, pode ter certeza. Quando a gente consegue espaço num programa que divulga essa atividade tão difícil, tão penosa às vezes que é a nossa, de projetar a literatura no espaço onde a gente atua, como aqui no Rio Grande do Norte, é uma satisfação sem tamanho, pode crer. Perfeito, e a satisfação é toda nossa, uma honra, realmente uma honra tê-lo aqui. Muita gente bacana aqui, daqui a pouco eu vou dizendo os nomes. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção de José Agrio e filmagem também de Agrio. Tem assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas, que se encontra em missão externa em Parnamirim. Abraço, Natália. E nós estamos recebidos aqui, como eu já falei, pela Luísa Azevedo, na livraria Manimbu, e por Ayrton Barros, no Barros Café. Lembrando que o programa é 100% interativo. Nós estamos em um café em funcionamento. Quem quiser pedir qualquer coisa aqui, pede. O professor Tarcísio já está com a aguinha dele. Eu estou com a minha cerveja para manter a tradição do Conversa de Botequim, que, como todo mundo sabe, é uma canção de Noel Rosa. E lembrando que a livraria está aberta. Quem quiser conhecer a livraria, quem quiser comprar livro, venha aqui para a livraria, que ela está aberta, o programa é interativo. E quem quiser fazer comentários, perguntas para o professor Tarcísio, faça pelo Facebook Cefas Carvalho. Professor, mas a primeira pergunta é minha. Manter a tradição do programa. O programa sempre pergunta como a pessoa começou naquilo pela qual é conhecida hoje. No caso do senhor, escritor, dramaturgo, comunicador. Mas eu pergunto, o senhor é de Mossoró, que eu sei. Isso. Como é que começou tudo, professor? Como é que foi sua infância em Mossoró? Quais são as primeiras impressões e lembranças que a criança Tarcísio tinha? A minha lembrança mais remota é de circular no meio das outras crianças sem entender muito o que é que estava acontecendo nesse universo que para mim era um mistério ainda maior do que o que é hoje, na chamada Praça Souza Machado, lá em Mossoró, em cujo espaço, numa das casas que ali existem, eu nasci. A praça, na verdade, nem era praça. Quem conhece Mossoró sabe muito bem. Em qual bairro, professor? É exatamente no centro de Mossoró. Há um quadrilátero ali, por trás do antigo Clube Ipiranga, que depois virou a CEL, que era uma associação de estudantes da universidade, e que hoje acho que está até desativado. E a praça em si não passava de uma quadra, onde as pessoas jogavam, enfim, procuravam se divertir. Posteriormente, Cefas, o nosso pai construiu uma casa. Meu pai era um industriário, ele era um misto de padeiro e proprietário de padaria. Ele próprio fazia o pão. Sim. E tendo construído essa casa, nos levou a morar na Avenida Alberto Maranhão, que é uma avenida muito extensa lá em Mossoró e tal, em cuja casa eu lembro de ter visto e ouvido falar e conversar com ele, por incrível que pareça, com um irmão que eu sabia que publicava poesia nos jornais de Natal, de Recife, enfim, e de outros lugares, um irmão chamado Deífilo Gurgel. E lembro bem de um fato curioso, que é o seguinte, é que Deífilo, eu era um menino gordote e exibido, e Deífilo me colocava para lutar com um cachorro vira-latas que tinha na minha casa, chamado Sabugo, porque ele criava uma fantasia de que Sabugo era um leão
e eu era o menino Tarzan, o filho de Tarzan. Bem criativo, né? Inventivo. E aí eu rolava, né? Depois nós ambos, crescidos já, tá, a idade até tendo chegado mais cedo do que a gente esperava, eu costumava mexer com eles. Você praticava um abuso infantil, aquilo que você fazia com ele. Era ele, bullying, ele se né? divertia muitíssimo com isso. Mas enfim, isso foi uma coisa que obviamente mexia também com a minha imaginação e há de ter sido uma coisa que foi favorável para essa minha opção por literatura depois. E posteriormente, aí se dá um fato interessante e até certo ponto vexatório, mas que é marcante nesse momento, que é o seguinte: eu fiz um poema para minha mãe, poema horroroso. Com que idade? Um poema que começava: mamãe querida mamãe, pra você ter uma ideia. E aí, Jaime Hipólito, o escritor Jaime Hipólito, que trabalhava na emissora dos Rosados, na Rádio Tapuio de Mossoró, num maio qualquer, levou este maldito que era em homenagem à minha mãe, não podia ser maldito, mas enfim, péssimo poema, para a emissora, e o irresponsável da hora leu este poema. Então, veja que os acasos me têm transformado em algumas situações uma pessoa de maior relevo do que eu mereço. Porque desse episódio para outro, ainda mais vexatório, no grupo escolar 30 de setembro, foi apenas um salto. Por quê? Porque no 5º ano primário, houve um concurso para escolher a menina mais bonita da classe, e foi eleita uma menina lá, lhe deram uma faixa, uma coroa com papel laminado, um cetro que possivelmente era um cabo de vassoura improvisado e tal, e me escalaram para fazer versos para essa menina. Que maravilha! Não saiu uma palavra, quanto mais versos. Então, quer dizer, foi um horror esse negócio, foi frustrante, etc. Mas isso tudo veio acumulando em mim um interesse ainda não muito bem definido, obviamente, por isso que se chama literatura, do qual jamais consegui me livrar, Cefas. Que maravilha, professor, desde criança, portanto. Mamãe querida mamãe. Mamãe querida mamãe. Horror, quem nunca? Horror. Fernando Pessoa teria se revolvido no caixão se fosse um poema daqueles poemas de amor, né? Mas enfim. Professor, com que idade o senhor veio para Natal? Foi na adolescência ainda? Como é que foi a transição da infância para a adolescência? E como é que Natal entrou na história? Natal entra na história de uma maneira um tanto dramática num primeiro momento. Por quê? Porque eu tive na minha infância algumas atribulações de saúde. Sim. E como tinha umas vertigens, umas coisas assim, o pessoal ficou muito assustado porque imaginavam a possibilidade de ser epilepsia, e isso era um horror para a realidade sanitária da época, digamos assim. E o meu pai, que era um homem de atitude, chegou a vender, veja que coisa curiosa, Cefa, chegou a vender um dos prédios que ele havia construído junto àquela padaria, sim, a qual me referi, para me levar ao Rio de Janeiro para eu fazer um tratamento. Sim. Então, lá vou eu para o Rio de Janeiro, para o Maracanã, Flamengo, nossa, enfim. Aí, eu estava vendo que você conversava sobre futebol há pouco tempo. Mas teve Maracanã também. Que é palmeirense, pelo visto. Enfim. E aí, de volta do Rio, já com uma tonelada de remédios, eu tomei tanta injeção na minha vida, nossa, no braço, na nádega, que eu ganhei de presente 2 abscessos. Eu fui assistir ao filme Juventude Transviada, né? Que chegou a Mossoró e despertando o interesse de todos nós, sim, que éramos jovens ainda sem causa,
né, como dizia a propaganda do filme na época, sem poder vestir o casaco que haviam mandado fazer para mim, para eu ir, né, tipo James a Dean. caráter, né, tentando, né. Eu não consegui simplesmente vestir por causa de um abscesso gigantesco que tinha no braço. Mas eu dizia que voltando do Rio, eu aportei na casa de Deífilo. E foi um primeiro contato, agora já ele adulto e eu chegando à adolescência mesmo para valer, que eu devia ter 13, 14 anos na época, e travamos um contato realmente extremamente proveitoso. Isso em Natal. Em Natal. Ele morava na Avenida Hermes da Fonseca. Eu fui apresentado à pista de Parnamirim, né? Aquela coisa, ainda tinha um pouco essa magia que ficara, né, de uma década atrás da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que, a partir de então, já em Mossoró, já frequentando o Colégio Santa Luzia, onde eu cursei o ginásio, eu comecei realmente, de fato, a despertar para a história da literatura. Sim. E aí comecei a frequentar, criamos um curso, criamos uma associação de jovens interessados por literatura na Biblioteca Municipal de Mossoró, com o pomposo título de Círculo Cultural Machado de Assis. Eu fui um dos integrantes desse círculo, não é? Que se dedicava a divulgar a literatura e a produzir, e chegamos a publicar 2 revistas datilografadas. Uma revista que tinha o óbvio nome de Cultura, né? E que divulgava o que a gente escrevia, que era de muito má qualidade. Mas, enfim, com toda a boa intenção, a gente começava a atuar nesse meio, travando contato com figuras já de renome na cidade. Jaime Hipólito Dantas, Rafael Negreiros, quem mais, meu Deus? Alguns outros nomes que não me ocorrem agora, mas de Jaime Hipólito Dantas, por exemplo, eu lembro de ter participado, ter ido assistir ao primeiro lançamento de livros que eu vi na minha vida e do qual participei, quando ele lançou em Mossoró, numa livraria que existia na avenida, na rua Coronel Rodolfo Fernandes, né, ali bem no centro da cidade, chamada Casa Otávio. Então Jaime lançou o seu livro chamado O Aprendiz de Camelô, cuja capa foi feita por Nilton Navarro, né? Ele publicou esse livro, lançou lá na livraria, e aquilo foi um encanto, né, para mim, né? Gente circulando, falando aquelas coisas, literatura, então, enfim, isso aí foi tudo muito bom. Que maravilha. E aí com esse embasamento cultural, como é que foi em Natal? Começar em Natal. Bom, você também me perguntava a respeito disso, e aí eu vou lhe dizer, isso veio a acontecer muito tempo depois. Sim. Por quê? Porque, né, de lá para cá, Cefas, eu às vezes me surpreendo, eu me meto em tanta coisa na minha vida, né? Nesses quase 80 anos eu já fiz coisa que é capaz de surpreender pelo inusitado até. Por quê? Porque, para imitar, eu sempre fui um imitador dos meus 4 irmãos. Deífilo Gurgel, pela coisa da literatura dele, de ser um homem muito fino, muito, entende? Antônio Alderi dos Santos, Alderi, louco, um boêmio, torcedor do Vasco, para minha tristeza, mas nunca brigamos por isso, eu, Flamengo, ele Vasco. Kiko Santos, o irmão mais bonito, a ponto de se tornar o galã da companhia do Teatro Escola Amadores de Mossoró, lá em Mossoró, e o meu irmão José Dedé, de quem desde sempre eu senti que o fato de eu ser o caçula de casa, de ter sido um menino doente quando pequeno, de ter despertado tanta atenção, acabei prejudicando um pouco, digamos assim, até a performance desse irmão. Antigamente se falava, Cefas, ficou no canto. Meu pobre irmão ficou no canto. Mas eu admirava todos eles. E esse Kiko bonitão, eu admirava e tentava imitar por vários aspectos. Só não conseguia imitar na beleza.
porque ele era realmente um sujeito muito bonito. E quando se criou um grupo de teatro lá em Mossoró, um grupo amador, obviamente, chamado Teatro Escola de Amadores de Mossoró, foi criado numa escola de língua inglesa e, portanto, justificava a sigla snob de TEAM. O TEAM era exatamente um grupo de teatro que ousava fazer umas coisas. Um grupo pequeno burguês. Sim, porque é teatro, escola... TEAM, exatamente. Amadores de Mossoró. Exatamente, TEAM, exatamente. Então, teve vários momentos muito interessantes, embora fosse de fatura pequeno-burguesa, esse grupo foi um grupo que montou Nelson Rodrigues, foi um grupo que montou Gianfrancesco Guarnieri, foi um grupo que montou Édipo, Sófocles no caso, foi um grupo que montou Gastão Tojeiro, enfim... Sim, Mossoró nos anos 60. E nos anos 60. E participou de vários festivais, entre os quais um no Rio Grande do Sul. Nós levamos 2 dias, Cefas, para chegar ao Rio Grande do Sul, para participar de um festival nacional de teatro. Enfim, aí, por imitação desse meu irmão, eu entro no tal do teatro. Sim. E fiz teatro, circulei, fui para o Rio, voltei Fortaleza, voltei para Mossoró, vim para Natal. Num primeiro momento, aí sim, nos idos de 1966, onde travei contato aqui com pessoas as mais interessantes, então, e Deífilo generosamente fez questão de me apresentar a Newton Navarro, a Dorian Gray, a Zila Mamed, a Ney Leandro de Castro, a Veríssimo de Melo, toda essa gente ele fazia questão de me apresentar. E mais, e me induziu a escrever contos. Porque da mesma maneira que eu tinha inveja da beleza daquele irmão, Kiko, sim, eu tinha inveja da beleza da poesia do meu irmão Deífilo e queria ser poeta. Eu achava que podia ser poeta, né? No outro papo que eu tive aqui mesmo na livraria, Luiz presente e tal, se divertiu muito porque eu disse que 2 frustrações na minha vida, não ter sido poeta e não ter sido jogador de futebol. Porque eu sou de uma cidade que deu um dos maiores jogadores do Flamengo de todos os tempos, Dequinha, o legendário Dequinha. Então, isso tudo fazia a minha cabeça fervilhar, né, com essa tentativa. Mas tentou, professor, ser jogador? Tentou ser jogador de futebol? Eu era tão ruim, Cefas, que eu era dono da bola. Eu, como milhares de meninos no Brasil, eu era dono da bola na minha rua. E quando tiravam a linha, que era assim que se dizia antigamente, eu disse, eu quero fulano, e Tarcísio, vai pro gol. E sabe o que significava ir pro gol nessa época? Significava pegar ainda a má fama de Barbosa, da seleção de 50, que viveu a vida toda condenado por ter tomado aquele gol. O suposto culpado da derrota com o Uruguai. O culpado por aquela história, o pobre do Barbosa, que era um goleiro maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Nossa. Enfim, mas no 66 chego eu a Natal. Sim. E venho para casa de Deífilo, depois de ter passado um ano em Fortaleza. Em plena ditadura eu estava em Fortaleza, 64, participando dos trabalhos lá com um grupo importante de teatro que havia lá em Fortaleza, chamado Comédia Cearense, e o cearense é muito modesto, como você sabe, né? Sim. Então, não existia Comédia Française, então criou-se em Ceará a Comédia Cearense. Né? Então, e aí eu venho para Natal e começo a me relacionar com toda essa gente. E toda essa gente significa dizer que eu me relacionei com Moacir Cirne, eu me relacionei com Dailor Varela, eu me relacionei com Jarbas Martins, com Manuel Onofre, com todo esse pessoal, e eu dizia que Deífilo me induziu a escrever prosa, porque eu mostrava umas coisas para ele pensando que era poesia, e ele olhava para mim, aí dizia assim,
você não quer escrever prosa, não. Você não quer escrever uns contos, não. Elegante, né? Daí falou muito elegante. E aí eu comecei a escrever, de fato, umas coisas que chegaram a ser publicadas. 2 contos, por exemplo. Eu me lembro do primeiro conto meu que eu escrevi e que acabou sendo publicado por Moacir Cirne, num jornal então existente em Natal, chamado Correio do Povo, que tinha sido criado por Dinarte Maris. E Moacir tinha uma página literária nesse jornal. Então, esse conto chamava Gabriel, era a história de um menino que tinha muito problema, porque os pais estavam em conflito, não sei o que, uma história dessas comuns que a gente conhece e fica sabendo todos os dias. E esse conto então é publicado, em seguida Dailor, muito amigo também, solidário, aproveitando que Moacir tinha publicado aquele conto, pega um novo conto meu e publica na Tribuna do Norte, que Dailor era então editor do suplemento literário da Tribuna, e Ney Leandro de Castro, que estava preparando uma antologia de contos, a primeira do Rio Grande do Norte. O panorama da prosa, da história curta, dos contos, afinal de contas, da contística do Rio Grande do Norte, era tão modesto que Ney estava com dificuldades até de publicar contos. E aí perguntou a Deífilo, depois, não sei se na minha própria presença, eu acho, perguntou se eu não tinha algum inédito, porque eu não gostaria de publicar um conto que havia sido publicado há pouco tempo no jornal, não sei o quê. E eu disse, olha, eu não tenho, não. Você não gostaria, não, de escrever alguma coisa e tal? Não, eu posso tentar e tudo. E aí se dá uma coisa interessante, viu, Cefas? Pelo seguinte, porque eu imaginei que podia escrever um conto aproveitando a saga do cangaceiro Jararaca, em Mossoró, e trabalhei tentando montar essa história em blocos narrativos que dava a ideia do momento real, entre aspas, do momento em que a ação estava ocorrendo, o leitor tendo essa sensação, e retroagia para a infância da criança. E voltava para o momento, e retroagia. Esse vai e vem, isso que em linguagem cinematográfica chama flashback. E que a gente passava a utilizar. Tem 2 observações a fazer a respeito dessa questão. Primeiro, que sem saber, eu estava tomando emprestado da linguagem cinematográfica um elemento para colocar na minha literatura. Depois, sem saber também que isso viria a acontecer um dia, eu tinha como que lançado a semente do Chuva de Bala no país de Mossoró, que 2 ou 3 décadas depois eu iria escrever. E o conto foi publicado no livro Contistas Norte-Rio-Grandenses. Final dos anos 60, né? 1966, exatamente em 1966. Então, ano de inauguração do Hotel dos Reis Magos, né? De triste memória, tristíssima, né? De memória que até nem se... Né? Visualmente você nem... Quem viu, quem não viu, não, enfim. E Natal estava numa efervescência muito grande, depois de ter passado aquele período tristemente famoso da queda de Djalma Maranhão, da chegada violenta da ditadura, etc. Mas do ponto de vista, né, das ações governamentais, com a conclusão do mandato de Aloysio Alves, do governo de Aloysio Alves, aconteciam muitas coisas e tal. Então, é esse momento em que a antologia é lançada, também com uma capa, talvez
uma das mais bonitas capas que Newton Navarro fez para livros aqui da Terra, e acabou sendo uma coisa que me favoreceu e muito. O senhor passou a ser visto como escritor a partir daí? Sentiu isso? E me sentindo também muito importante, né? Porque. Idiota. Não, até que não me exibi muito, não. Eu sou naturalmente exibido, mas nessa coisa aí não. Foi tocando para frente. E outra coisa curiosa acaba acontecendo. Qual é? A de que eu praticamente paro de escrever contos, não me ocorre de ter escrito outras coisas. Eu morava na casa de Deífilo nessa época. Eu não me lembro de ter dado sequência a essa coisa, essa produção de contos na época. Isso talvez motivado por um episódio muito triste, que foi o meu pai ter vindo muito doente já terminal mesmo, aqui para Natal, e ter voltado para morrer em Mossoró, e eu o acompanhei nessa coisa para ficar assistindo lá e levando para dar banho, coisa dessa ordem, assim, que a gente sabe que é sempre muito difícil para a gente vivenciar. Acontece de eu ficar nesse momento num impasse danado, porque eu estava já completamente adulto, mas sem perspectiva. Quais eram as perspectivas da época? Banco do Brasil, né? Eu sempre fui péssimo em matemática, em tudo que jogador dissesse de futebol respeito à já lógica. tinha sido descartado, né? Jogar futebol descartado. Não, aí foi, tentei uma vez, acho que uma vez só, fiz concurso, né, meu nome nem apareceu, nem nada, enfim. E eu tentando conseguir fazer as coisas na vida, até que consegui, sim, que me levassem para a livraria, a filial da livraria universitária, que então foi aberta em Mossoró, ali naquele prédio onde é a Câmara Municipal, justamente na esquina, olhando para a Catedral de Santa Luzia. Ali era uma livraria muito bem instalada, muito boa e tal, que a empresa Walter Pereira S.A. criou lá em Mossoró. Sim. E eu fiquei durante 2 anos como balconista dessa livraria, e passei a militar, né, na política, num partido clandestino, né, e fiz isso sem qualquer perspectiva de me tornar um herói. Nunca fui preso, nunca fui torturado, desconfio até que as pessoas nem imaginavam que eu era um militante de esquerda. Tanto que eu circulava. E eu circulava nas diversas tribos sem restrições, de maneira que a coisa foi acontecendo. Me lembro de um episódio que foi o ditador Costa e Silva foi a Mossoró inaugurar a escola de agricultura de lá. Sim. Que hoje é como é que chama? Já foi Exam, né? Exam, que hoje é a Universidade Rural, não tem onde? Isso. Eu acho que é isso. É o FERSA? O FERSA, exatamente. E aí, na véspera da chegada do ditador, na alta madrugada, né, a gente saiu pichando, fora Costa e Silva, fora. Aí não aconteceu nada a não ser a prisão de um dos nossos companheiros e tal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, Cefas, eu comecei a notar que a coisa estava mal encaminhada. Aí a gente... Você sabe que um dos maiores inimigos da esquerda brasileira é a própria esquerda, né? E aí fica essa coisa, porque não é assim, porque não é assado, devia ser assim, não foi, podia ser assim, não foi. Você imagina que a gente rompeu com o Partidão,
defendendo a luta armada. E não havia uma arma pra gente em Mossoró. Havia um revólver velho enferrujado. Que a gente, me lembro que a gente foi um dia treinar esse negócio. Olha que coisa ridícula, velho. Aconteceu isso? Aí eu me lembro, meu Deus do céu, eu ficava me imaginando numa situação parecida. E aí, pior do que essa coisa ridícula, era você assistir a sucessivas quedas, porque quando isso começou, essa situação começou a se revelar lá mesmo em Mossoró, a gente começou a perceber que vários companheiros nossos, aqueles mais corajosos, verdadeiros líderes e tal, passavam a ser recrutados, como se dizia na época, para outros centros de maior intensificação da luta. Sim. Vários deles foram, por exemplo, para Recife, outros tantos, enfim. E a maior parte desse povo todo caía. E quando não caía e era preso, capturado, era, por exemplo, preso e torturado até a morte, como a esposa de um grande amigo nosso, um grande companheiro nosso, chamado Luiz Alves. Luiz Alves, como é que é o outro sobrenome de Luiz? Luiz Alves, que a gente chamava Lulu, foi meu companheiro do Círculo Cultural Machado de Assis. E Lulu, a esposa de Luiz Alves Neto, foi torturada até a morte. Nossa. Ela foi ser viciada pela polícia pernambucana, mas uma coisa assim, nojenta. Nossa. Existem fotos do cadáver dessa moça, as equimoses, uma tristeza essa história. E aí eu ficava pensando assim comigo, desse caso da morte dela, da prisão, tortura e morte, eu só soube já no Rio de Janeiro. Sim. Mas aí eu ficava dizendo, se eu ficar aqui em Mossoró, o que é que eu vou fazer? Nada, eu não estou mais nem militando politicamente, que perspectiva que eu tenho aqui? Aí aproveitei o embalo de uma nova saída do grupo de teatro para um festival no Rio de Janeiro, na chamada Aldeia de Arcozelo, que era um centro cultural criado pelo embaixador Pascoal Carlos Magno numa fazenda da família dele, lá em Miguel Pereira, na Serra, lá no Rio de Janeiro, e fui embora para o Rio. E fiquei no Rio, mas eu estou avançando para danado, você daqui a pouco me interrompe e pergunta. Aí fiquei no Rio, matando cachorro a grito durante quase um ano, né? Até que, sem conseguir emprego, tentando várias coisas. Nossa. Tem um episódio que me permita narrar, que acho que vai ser interessante. Quero saber. Eu trabalhei numa empresa de material periférico americana. Foi o auge da humilhação. Eu tendo saído da quase luta armada para trabalhar numa empresa americana. E pior do que isso, eu era vendedor deste material. Nossa. Material periférico, não sei se você e quem está nos vendo tem ideia, é o bisavô desses equipamentos eletrônicos atuais. O que é que significavam? Significavam fitas magnéticas para armazenar dados, significava discos magnéticos também para armazenar, significava computadores do tamanho desse balcão aqui, da livraria de Aloysio, significava arquivos gigantescos, para se ter um centro de processamento de dados numa empresa como, por exemplo, a Diners, que eu frequentei, era necessário quase uma sala desse tamanho aqui, porque era assim que a coisa funcionava. E eu fui ao Diners, mandado por esta empresa chamada HGS, vender uma fita magnética que era um prodígio. E o que nos mandavam fazer para convencer o comprador era lançar mão de um envelope previamente preparado na empresa, contendo
um pedaço da fita prodigiosa e no auge da conversa com o possível comprador, e era um militar que eu suponho ter sido talvez um almirante da Marinha, uma coisa assim, que era o diretor do Dyners, o cartão de crédito Dyners da época. E eu devia perguntar, e eu perguntei, eu disse, o senhor pode me emprestar a fita Durex para eu lhe fazer a demonstração da qualidade dessa fita? Aí ele dava a fita Durex, aqui, empresta. E eu cortava um pedaço da fita Durex e pegava a maldita fita aqui, colava a fita Durex na parte imantada da fita. E eu me dei ao luxo de fazer assim com o lápis para garantir que a aderência era total, para fazer aquele barulhinho que depois a fantástica indústria cinematográfica americana aproveitou. Shrek! Quando eu fiz assim, a parte imantada da fita ficou toda no Durex. Aí o tal do general, com pena de mim, mandou comprar 20 fitas. Compre 20 fitas aí, esse menino, então a gente vai experimentar. Então, e acabou minha. Mas aí, ainda, sem conseguir matar os cachorros, mas gritando, eu fiz um novo teste para o Jornal do Brasil, que era eu nem sabia que era o Jornal do Brasil, eles anunciavam, empresa assim, não sei o que, tal, para não correr gente demais, tá? Mas fiz o teste, descobri depois que era o Jornal do Brasil e descobri que estava aprovado. Conferente de revisor do Jornal do Brasil. Que maravilha. Era um revisor de segunda classe, mas pelo qual passava de vez em quando textos de Carlos Drummond de Andrade, de Alceu de Amoroso Lima, enfim, de Otto Lara Rezende. Revisar Drummond. Pra gente. Só isso. Para revisão, para ir para a oficina. Tá? Mas estava aí, já feliz da vida, Jornal do Brasil, todo mundo no Rio ficou impressionadíssimo, o pessoal do meu círculo, né? Jornal do Brasil, boa! Aí recebo um telefonema daqui de Natal, da firma onde eu havia trabalhado em Mossoró, Walter Pereira S.A., de um colega que tinha um nome muito interessante, chamado Yolando. Yolando me perguntando como é que eu estava, e aí, como é que está o emprego e tal. Não, Yolando, não, porque eu estava querendo fazer um convite a você. Um convite para você voltar aqui para o Rio Grande do Norte, porque houve um problema com a empresa, houve uma cisão na empresa, e houve uma separação, e aí José Pereira, que era um dos sócios, saiu com Antônio Gonzaga Chimbinha, da Livraria Independência, de Mossoró. Aquela livraria foi a livraria inicial. Depois é que ela saiu da esquina e veio para aquele casarão lá que ele comprou. Isso. Né? Então, e Luiz Damasceno, que era o grande vendedor de livros da cidade, né? Sim. Luiz embarcou nessa... E a gente estava querendo convidar você para você substituir Luiz. Aí vim embora para Natal, noutra fase sobre a qual, se você quiser, a gente pode também conversar um pouco. Quero sim. Tem comentário aqui, bastante comentário. Acho que vai ter mais comentário. Aceita um pastelzinho? Aceito. Pronto, enquanto eu leio os comentários. Faça um comentário bem demorado, que é para dar o tempo de eu deglutir aqui. Vou falar bem demorado. Mac Manimbu. A própria Manimbu. A própria Manimbu, na figura do comandante em chefe Aloísio. Tarcísio, mais uma vez no Espaço Manimbu, Arte e Cultura. Nosso mestre contador de história. Obrigado a Cefas e ao Conversa de Botequim por nos presentear com esse momento tão especial. Obrigado você, Aloísio, a você, Ariel, Barros aqui. Obrigado vocês. Pela primeira vez, Conversa de Botequim no Barros Café. Por falar em café, o senhor quer um café? Daqui a pouco a gente pede a Barros, tá ótimo. Então tá bom. E o próprio Ayrton Barros aqui presente em carne e osso. Show essa entrevista. Valeu, Barros. Show também. Pedro Pereira está em casa assistindo, fazendo aqui um comentário.
Tarcísio Gurgel, um homem de grandeza humana absolutamente especial. Aí, Pedro Pereira. Pedro. Obrigado. Grande Pedro. Lemania. É isso mesmo? Maria. Desculpa, Maria. É Maria? É, mas tem um acento. Tá, Lê Maria. Oi, Lê. Professor Tarcísio Gurgel, obrigado por tudo na graduação de letras da UFRN. Ótimo. Foi aluna sua. Ótimo. Tem o seu livro Informação da Literatura. Aí, o mesmo livro que o nosso José Agro também tem. Valeu, Lê. Continua aqui acompanhando. Lembrando que uma entrevistada do programa, Leila Tabosa, mandou um abraço pro senhor por mensagem de zap aqui. Valeu, Leila. Continua acompanhando aí em Mossoró. Um abraço para Leila também, para Lê, né? Será que é... Não, não é a mesma, não. Lê Maria. Lê Maria, uma é. Leila Deve é ser outra. Luísa Maria, Isso. Luzia, enfim. Comeu o pastelzinho? Ótimo. Professor, aí o senhor voltou para Natal. Aí foi a sua vinda definitiva para Natal? Aí a partir daí começou o FRN, começou literatura? Como é que foi? Foi porque eu já tinha em mente casar com a pessoa que eu sou casado até hoje, graças a Deus, chamada Ione, que é meu ponto de equilíbrio. Então o senhor no Rio já namorava ela? Já namorava. É complicado, porque ela morava em Apucarana, com a família dela, parte da família dela que tinha se deslocado para Apucarana, no Paraná. Ela em Apucarana e o senhor e no eu Rio? no Rio de Janeiro. Nossa. Enfim, aí nos encontramos depois em Mossoró, casamos na igreja da Serra do Lima, de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado. Enfim, e aí em Natal eu trabalhando na livraria universitária fiz vestibular para comunicação social, passei, fiz o curso, abriu-se a possibilidade de participar de uma seleção para professor da universidade e para o próprio curso de comunicação social eu fiz e passei. Eu gosto de dizer que passei em segundo lugar, porque no primeiro passou Salete Queiroz, minha prima. Você vê que eu nunca consegui ser brilhante propriamente na minha vida. Entende? Meu segundo lugar aconteceu nessa circunstância. Mas o fato é que eu começo a minha vida universitária pelo curso de comunicação social. Foi uma experiência realmente de grande ganho para mim, né? Sobretudo porque eu comecei a mexer também com a atividade televisiva e lembro que nessa ocasião eu demitido comecei a aparecer no programa Memória Viva de então, né? Como um dos participantes, eventualmente até fazendo a apresentação, mas não como apresentador oficial. Mas, além disso, aceitei o desafio de apresentar um programa de cantadores. Aqui eu me lembro de Zé Luiz fazendo um festival de cantadores fantástico. Eu adorava fazer isso. Fez isso no Rio de Janeiro. No anfiteatro do campus universitário. Isso. Zé Luiz reuniu cerca de 100 cantadores e fez esse festival lá. Enfim, passei a apresentar o programa chamado Viajando o Sertão. Esse título é um título chupado de um livro de Câmara Cascudo, né? Um livro que ele publicou em 1934. E fiz uma experiência pioneira, contando com a participação de uma pessoa verdadeiramente extraordinária, hoje também colega nessa loucura de escrever, de publicar livros, de tentar mostrar para as pessoas que ainda é tempo delas descobrirem a importância disso que a gente vem fazendo, né, no campo da literatura, que é Josimei Costa, que dividia a bancada comigo num programa chamado Leitura Dinâmica. E que está aqui acompanhando o programa. Eu fiz de propósito
até como uma homenagem a ela. Josi era uma destacada repórter da TV universitária. Ela era aluna do curso de comunicação social e era uma repórter destacada, né, do jornalismo da TVU. E não sei se tendo acho que eventualmente ela apresentou um outro programa e tal, mas nesse programa aí sim a gente apresentava. Sim. Acho que a gente participou também do negócio dos primeiros programas aqui, quando a esquerda se organizou minimamente e tal, né? E aí a gente fazia o programa político também. Eu acho que o Hugo Manso mandou uma mensagem por Zap dizendo isso. Isso, porque a gente fazia esse programa na época em que foi candidato a prefeito o inesquecível professor Valdson Pinheiro. Pronto. Figura da mais alta grandeza. Exatamente. Enfim, e aí a partir daí eu fui fazendo essas coisas todas e tal, e travei contato com uns colegas de letras que então apresentavam um programa de cinema na TVU. Exibia-se um filme, sim, normalmente um filme de arte, e após o filme havia um debate. Acho que Josi há de lembrar disso aí. Eram pessoas como Eduardo de Assis Duarte, a própria Constância, a esposa dele, não sei se eventualmente Diva Cunha, enfim, e outras pessoas mais. E com essas pessoas eu cheguei a dividir a ideia de que seria possível e muito interessante eu fazer um mestrado em literatura, porque eles haviam feito isso no Rio de Janeiro, na PUC, que era uma escola de referência na época e tal, me lembro que Eduardo de Assis Duarte foi uma das pessoas que mais me estimularam nesse sentido. Por que é que um professor do curso de comunicação social vai nesse caminho aí? Porque eu havia lançado Os de Macatuba. Isso, que a gente não falou ainda. Em 75. O livro está até olhando a gente aqui. Em 75, eu havia lançado Os de Macatuba e o livro tinha ganho uma certa repercussão, etc, etc. As pessoas sabiam da existência desse livro, quem militava nesse meio intelectual. E aí vou eu para o Rio de Janeiro. Nessa altura já estou casado, já temos a nossa primeira filha, Mariana, que viajou bebezinho conosco para o Rio de Janeiro. E ao voltar resistindo quanto pude a ficar no Rio para fazer já de cara o doutorado, eu preferi voltar para começar a trabalhar no departamento. E aí, quando cheguei, o grande Almeida Filho, que era chefe do Departamento de Comunicação Social, atende a minha solicitação de eu ser removido. Isso era muito possível na época, isso se fazia com grande naturalidade, do Departamento de Comunicação para o Departamento de Letras. E aí fui para o Departamento de Letras e acabei me aposentando no Departamento de Letras como professor. Nessa ocasião do Departamento de Letras, uma coisa que me deu profunda alegria, grande alegria, uma ponta de orgulho, foi ter criado uma disciplina chamada Literatura do Rio Grande do Norte. Essa literatura, durante um bom tempo, foi obrigatória na grade curricular do Departamento de Letras. Depois decidiram que era uma literatura que realmente não tinha importância e deixaram de lado. Nossa, vamos falar mais sobre isso, vamos falar sobre Os de Macatuba, e tem um monte de comentário aqui, vamos lá. Olha aqui, Carmen Vasconcelos, viva Tarcísio! Grande poetisa, grande poetisa. Valeu, Carmen, beijão pra você, continua assistindo. Pedro Pereira de novo, professor, escritor, dramaturgo Tarcísio Gurgel, membro da dinastia Gurgel. Não existe adjetivo para definir sua grandeza cultural. Ixi, olha aí. Tá bom, obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado. Dinastia Gurgel é bacana. Lau Siqueira, poeta, escritor, ex-secretário de Cultura do Estado da Paraíba. Sempre uma boa entrevista. Valeu, Lau. Acompanhando lá de João Pessoa.
Nádia Costa, olha aqui. Viva o professor Tarcísio Gurgel, é a memória viva da literatura potiguar. Parabéns à Livraria Manimbu. Valeu, Nádia. Sebo Lisboa, olha aí, Antônio Lisboa. O Sebo Lisboa funciona no Mercado Cultural de Petrópolis, um velho amigo, cidadão íntegro, de caráter e personalidade. Opa, obrigado, Pedro, obrigado ao pessoal todo, Nádia, o pessoal todo que está tendo... Acompanhando. Acompanhando. Então, eu fico surpreso com esse negócio, porque eu sou do tempo da máquina de datilografar mecânica. Eu também. Eu sou do tempo daquele telefone preto que a gente tirava. Entende? E aí, eu sou do tempo em que a gente ficava esperando ver os jornais cinematográficos em Mossoró com notícias de 2 semanas atrás. E com os jogos que passavam no Maracanã, se o Flamengo ganhava, aí fazia questão de ver a... Enfim. A gente vai conversar sobre isso, essa diferença, como mudou. Porque eu comecei no jornalismo escrevendo em Olivetti e Hamilton. É claro. Assim, hoje a gente está sendo assistido... Você deve ter sido das últimas pessoas, Cefas. Assim, a minha geração veio... Já... Uma geração de transição. Mas foi um suplício eu começar no computador, assim, parecia uma coisa estranha. A gente vai conversar sobre isso. Pronto. Aqui, João Maria Freire, jornalista, blogueiro, São José de Pibu. Fizemos um curso sobre literatura potiguar comandado pelo professor Tarcísio na Fundação José Augusto. Opa! Ai, que bacana. Um abraço, João. Valeu, João Maria. Cláudio Wagner, poeta da SPVA. Excelente entrevista. Valeu, Cláudio. Continua. Obrigado. Se tiver pelo centro, vem assistir aqui. Jean Varela. Valeu, Jean. Excelente. Fica acompanhando aqui e vai vir mais comentário aqui. Programa interativo, eu acho estranho isso até hoje. Eu comecei em redação, hoje a gente está sendo assistido. Mas é uma maravilha. O lado bom da internet, indiscutivelmente. É isso que justifica essa coisa prodigiosa de você imaginar que o tempo real elide qualquer distância, né? Não há mais isso de distância, né? Você pode de fato acompanhar como essas pessoas todas estão fazendo aí dos mais variados lugares, enfim, isso pode acompanhar de qualquer lugar. Eu lembro, professor, a primeira vez que eu fiz uma live, minha irmã em Londres mandou uma mensagem e me deu um bug na cabeça. Como é que minha irmã está acompanhando? Maravilha. A gente começou, a gente vai falar sobre isso. Mas, professor, vamos falar sobre Hoje de Macatuba. É um livro maravilhoso. Você não preferia falar sobre Hoje de Londres, não? Não, eu quero falar Macatuba. Deixa eu perguntar, já devem ter perguntado 1000 vezes. Macatuba é Mossoró? Não. Não? Não. Macatuba... Obrigado, amigo. Você me obriga a explicar uma coisa que foi para mim absolutamente vexatória depois de eu imaginar que estava sendo absolutamente criativo. Quando eu retornando do Rio de Janeiro e trazendo comigo os originais, que esse livro foi escrito no Rio de Janeiro, num quarto de empregada, no apartamento onde eu morava de favor, na rua Lauro, de um grande amigo meu, colega de Mossoró, maravilhoso, já falecido, chamado Alfredo Pinheiro Júnior. Esse apartamento, inclusive, de propriedade do velho político raposona do PSD, Mota Neto, daqui do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró também. E nesse quarto é que eu comecei a escrever umas histórias, e essas histórias sempre me obrigavam a voltar a uma cidadezinha. E uma cidadezinha ainda sem nome, onde as histórias começavam e onde as histórias terminavam. Então, tudo... E quando eu voltei aqui para Natal, sabendo da existência de um concurso que existia então, chamado Prêmio Câmara Cascudo, que lamentavelmente acabou, não tem mais, eu não tenho notícia disso. Então, o Rio Grande do Norte devia manter ativos prêmios de incentivo à produção cultural que seriam fundamentais, me parece, para o surgimento de novos autores, de novas personalidades do mundo literário. Enfim, e havendo esse concurso, eu decidi participar e morava nessa época num chamado pensionato, ali esquina com o Nordestão, na Deodoro.
Era um Aqui pensionato. pertinho, aqui atrás. Exatamente. Pensionato de Dona Silvia. Então, eu trabalhei os contos e percebendo neles essa unidade que sempre fazia essa viagem de volta para tal cidadezinha, eu disse, bom, mas eu preciso do nome para essa cidade. E aí, para evitar essa associação com Mossoró, eu comecei a pensar comigo assim, bem, eu posso usar sílabas de palavras, de topônimos potiguares, Ma de Macau, Cá de Caicó, Tu de Patu, BA sei lá, de Macaíba, por exemplo, tá? E compôs esse nome, Macatuba. Eu digo, opa, tá? Sonoridade, um nome que me parecia muito interessante, e julgando-me descobridor de um novo nome, eu intitulei o livro assim. Só que, na época, né, o colega do curso de comunicação social, Jorge Batista, eu era ainda aluno do curso, Jorge era professor. Jorge Batista me pediu um exemplar do livro para mandar para um jornal Nanico como Opinião, como Pasquim, como aqueles jornais de menor dimensão e tal, que circularam muito como resistência à ditadura nos anos 70, 80, para mandar para o jornal Movimento de São Paulo, que costumava publicar na última página do jornal contos de autores ainda inéditos ou recém-publicados de todo o Brasil. Eles recebiam, selecionavam, publicavam. E publicaram 2 contos do meu livro, contos curtos, um dos quais tinha inclusive uma tarja assim, eu digo, opa, me censuraram aqui, não sei o quê. Enfim, e a pessoa que apresentou o autor fez um pouco de literatura. Este autor vem do oeste do sertão de cada um de nós, não sei o que e tal. Aí, no número seguinte do movimento, uma carta de um cidadão morador de Macatuba. Como assim? No interior de São Paulo, uma cidade chamada Macatuba. Existe essa cidade. E esse camarada, para provar que ela existia, me dizia então, reclamando, que esse autor não sabe nada de geografia. Macatuba existe. Tem telefone, tem luz elétrica, tem usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar, tem não sei o que, e tem mesmo. Tem mesmo. É uma cidadezinha bem no centro de São Paulo. Não me crie problema, pelo amor de Deus. Se bem que eu posso ir anônimo, mas ninguém sabe. Ninguém vai saber. Claro, eu poderia ir lá sem problema. Enfim. Mas isso aí foi exatamente uma das coisas que contribuiu para que esse livro acabasse provocando uma série de bem ou mal entendidos que fez com que ele adquirisse uma longevidade que me assusta hoje em dia. Esse livro, que eu costumo dizer que tem 50 anos e tem de publicado, na verdade tem 53 anos de escrito, porque eu participei do concurso do Prêmio Câmara Cascudo em 1900 e... Tarcísio, 70, como é que é? 1973, eu acho. 73, exatamente. 72 tinha sido Eulício Farias de Lacerda, com o Rio da Noite Verde. Em 73 ganhei eu o concurso com os de Macatuba. Que maravilha! E os 2 publicados pela Unilivreira, né? Essa edição aqui da Unilivreira. Essa edição que tem uma capa belíssima do próprio Aloysio, editor, sim, que é também artista plástico, ela é, na verdade, se a gente quiser utilizar
a terminologia correta, a gente vai chamar de tiragem. Sim. Ela é, na verdade, a quinta tiragem desse livro. Nossa. O que Obrigado. chega a espantar a mim mesmo, porque eu não podia imaginar que tivesse esse destino, esse livro. Mas vai ter mais edições, pelo que eu conversei aqui com a Luísio. Tem uma ideia aí de uma coisa que, inclusive, resgata um pouco um quiproquó horroroso que surgiu a partir do lançamento do... Olha aí, vamos ter nova edição de hoje de Macatuba. Depois vamos falar da informação da literatura potiguar, que também está aqui, olhando a gente. Na verdade, seus livros estão... Pronto. Olhando a gente. Tá ótimo, tá. Tem comentário aqui. Programa interativo é assim. Nádia Costa, uma pergunta. Professor Tarcísio, como o senhor vê o atual ensino da literatura, o pouco ensino da literatura potiguar nos cursos de língua portuguesa? Olha, Nádia, eu posso falar com toda clareza, porque com toda clareza eu falei desde o começo. Explicando preliminarmente a minha posição, que está traduzida numa epígrafe de Antônio Cândido que eu uso no Informação da Literatura Potiguar. Esse livro tem esse nome como uma homenagem ao clássico de Antônio Cândido chamado Formação da Literatura Brasileira, onde ele se justifica daquela publicação. Sim. Explicando se a literatura brasileira for comparada com a literatura russa, se for comparada com a literatura francesa, se for comparada com a literatura inglesa, americana, alemã, é uma literatura que tem que ser considerada numa faixa um pouco mais modesta e tal. Então, mas é essa literatura brasileira, que nos retrata. E se nós não a estudarmos, ninguém vai fazê-lo por nós. Sim. Com outras palavras, é isso que diz o nosso Cândido lá, e eu aproveito essa epígrafe aí, para falar da literatura do Rio Grande do Norte. Ora, serei eu um inocente para imaginar que a nossa literatura é uma literatura modesta? Mas, ao mesmo tempo, serei eu um idiota para não reconhecer que nessa literatura modesta estão Zila Mamed, Jorge Fernandes, Ferreira Itajubar, Henrique Castistiano, Luiz da Câmara Cascudo, Otacílio Alecrim, Madalena Antunes. Então, por que não estudar a literatura do Rio Grande do Norte com esse leque de autores tão especiais? O que é que impede? Por que isso de achar que só é bom o lá de fora? É uma adaptação potiguar do famoso complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues atribuiu aos jogadores brasileiros toda vez que tinham que enfrentar um time estrangeiro. Sim. E se acovardavam, se apequenavam. Conversa, né? Você deixar de atribuir importância à contribuição inovadora de Jorge Fernandes, embora com o seu livro publicado 5 anos depois da eclosão da Semana de Arte Moderna de São Paulo, mas ainda assim mantendo um frescor de novidade e alguns elementos de inovação literária que poucos autores do Brasil utilizaram e que ainda hoje são de enorme importância, como o uso das onomatopeias, como a crítica bem-humorada ao vício do parnasianismo, o olhar atento às novidades que a modernidade oferecia, os aviões, entende? O operário que está chegando e tal. É de uma estupidez que me irrita, compreende? Eu não posso aceitar que uma universidade dita do Rio Grande do Norte, universidade federal, mas do Rio Grande do Norte, não valorize na justa medida a sua literatura. Eu não posso aceitar. Não posso aceitar, né? E se me dizem, por exemplo, que a literatura potiguar é optativa,
é meio caminho andado para as pessoas preferirem não optar por ela. Claro. Por quê? Se é opção, Porque como as nossas tiragens ainda são também modestas, os nossos livros ainda são difíceis de encontrar e tal, o estudante prefere não ter a obrigação de ir a uma livraria como a livraria de Aloysio Azevedo, aqui na Floriano, não é? Floriano Peixoto, é preciso esclarecer que fica nas proximidades mesmo dos fundos da catedral, aqui pertinho da Floriano, Deodoro, pertinho na Floriano Peixoto, que é um espaço maravilhoso falar nisso, entende que as pessoas precisam frequentar essa livraria e valorizar essa livraria e aqui buscar livros de autores do Rio Grande do Norte também, Sim. que eles estão aqui também. Então, respondendo à pergunta da minha amiga, eu concluiria dizendo que vejo com tristeza e preocupação essa pouca, quase nenhuma valorização da literatura do Rio Grande do Norte hoje. O professor Humberto Hermenegildo, professor e escritor, bom escritor Humberto Hermenegildo, com livros muito importantes já publicados na literatura do Rio Grande do Norte e na história da literatura, é uma pessoa que, enquanto esteve no curso de letras, fez um trabalho de valorização extraordinário. Humberto criou, naquela ocasião, um núcleo de estudos Câmara Cascudo, né, na universidade, que é um local para o qual deveriam convergir estudantes do curso de letras permanentemente. Tamanho a importância do acervo que ele conseguiu reunir ali. Eu lembro, por exemplo, que na época que ele estava criando o núcleo, eu que já tinha dificuldade de organizar meus livros, os espaços diminuindo em casa, etc. Tal, eu fiz uma doação de uma coleção com vários volumes da revista da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e outra também importantíssima de revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Entende? O que é preciso para estudar a literatura do Rio Grande do Norte? Pesquisa, as fontes estão lá, os livros estão lá. O que é que impede que isso aconteça e o que é que impede, afinal, que o curso de letras volte a valorizar essa literatura? Era bom que os estudantes começassem a cobrar e a discutir, não é, essa questão. Muito bem pontuado, concordo com o senhor. Agno, quanto tempo de entrevista? 1h10. Não passou nem 25 minutos. Não pode ser 1h10, mas enfim. Eu vou ler aqui, se o senhor quiser comer mais pastelzinho... eu estou preocupado também com essa hora de vocês. Não. Eu tenho é um defeito de formação, eu falo até pelos cotovelos. Não, pode falar. Aqui é conversa de botiquim. A transmissão é pelo Facebook. Tá certo. A gente pode falar. O senhor vai querer o café? O cafezinho eu aceito agora. Cadê o nosso Barros? Tá aí? Aí o Barros aqui. Grande Barros. Firme, forte, presente. Positivo e operante. Valeu. Moacir Potiguar, olha aqui. Parabéns ao professor Tarcísio. Sucessos, grandes cefas. Valeu, Moacir. A gente está devendo aquela conversa. Vamos ver se dá certo. Bater papo. Cláudio Wagner, da SPVA. Tarcísio Gurgel é a memória viva. Aí, memória viva. E em vida da nossa literatura de excelência. Peraí, tem mais perguntas. Obrigado a ambos, viu? Isso. O Moacir Potiguar, da CTB, e Cláudio Wagner, da SPVA. Exatamente. Só gente bacana aqui. Matheus Levi, é uma pergunta. Então a minha pergunta vai para depois. Fazer a pergunta do Matheus Levi. Tarcísio, como você definiria suas contribuições como escritor para a literatura potiguar? Vai que é sua, Tafarel. Vai que é sua. Olha, esse tipo de pergunta é muito melhor que seja encaminhada realmente para os críticos. Mas eu me aventuro a dizer,
pelo fato de ser também um estudioso da literatura e naturalmente me envolver com essa questão da crítica, etc., que eu me esforcei para trazer algo de novo, de interessante, digamos assim, do ponto de vista de linguagem, Sim. para a literatura do Rio Grande do Norte. Não que não existissem registros nessa direção, mas até favorecido pelo quiprocó, ao qual eu já me referi de passagem de Os de Macatuba, eu trabalhei nessa direção. Não me considero um autor, como hoje se diz, fora da curva. Não, eu sou É um termo popular hoje, né? E talvez a parte da minha literatura que mais me traz entusiasmo hoje em dia, como esse café que Barros está servindo aqui pra gente, maravilhoso, na hora, é exatamente a parte ligada à memorialística. Sim. Porque eu entendo que quando você produz textos memorialísticos de forma comprometida com o cenário onde a memória circulou, e ela não circulou individualmente, Sim. ela circulou socialmente, você é resultado quem é um desses filósofos aí, que acho que era Vinícius de Mello, que citava frequentemente, meu Deus, o homem é o homem, a sua circunstância, enfim. Tem esse dado que você... Tá pronto o café? Tá, acho que Tá? sim. Pronto. Esse dado que você tem que levar em conta para escrever um bom livro de memórias, né? Eu não sei se quem se encontra aqui prestigiando esse momento, ou as pessoas que estão acompanhando, tiveram a felicidade de descobrir, de travar contato com um livro de um escritor chamado Francisco Fausto de Medeiros, chamado Viva Getúlio, As Areias Brancas da Memória. Podem estar, têm a sensação, com certeza, se as pessoas tiveram essa feliz experiência de travar contato com uma obra especialíssima, onde o cidadão que a escreveu, e Francisco Fausto de Medeiros foi um homem que galgou, vou usar esse verbo pedante, mas enfim, cabe, né? Esse negócio de memória é tentador por isso. Você pega um Gilberto Amado, por exemplo, você pega os Gilbertos, fizeram Gilberto Freire, por exemplo, é como o homem do poema em linha reta, de Álvaro de Campos. Sempre foram campeões em tudo, nunca tiveram nada que... Então, não é o caso, por exemplo, de Francisco Fausto de Medeiros, que escreve uma memória para falar de Areia Branca, de todas aquelas personagens que estão ali e que o cercavam, para falar da política do Rio Grande do Norte, com todos esses figuraços que chegaram. Enfim, esse tipo de coisa que interessa e que me interessa enquanto memorialista. Então, ter escrito, por exemplo, esse Inventário do Possível, esse livro Inventário do Possível, e já um segundo livro chamado O Espetáculo Passageiro, me dá uma alegria muito grande e me provoca, me estimula a prosseguir para pelo menos mais um trabalho. Não sei se
se as pessoas terão tanto entusiasmo quanto eu quando forem onde eu narro essas minhas vicissitudes cariocas, aquela história da fita aquela história maravilhosa esses do negócios, Durex. E não são vitórias, não são. Eu sou a pessoa menos vitoriosa que existe. Quer dizer, eu acho que a vida é feita dessas circunstâncias tão humanas que nivela as pessoas, não é? Nessa ideia de que nós estamos nessa aventura fantástica de existir. Como é que diz a música de Caetano? Existirmos. A que será que se destina? Né? Então é por aí. Eu acho que... Perfeito. Eu pensei também numa frase de Nietzsche que eu gosto muito, do humano, demasiado humano. O senhor sempre me passou muito isso. Há muito tempo. O senhor passa. Mas deixa eu passar de Nietzsche para uma coisa mais colunismo social. Isso. O programa agora vai ficar meio colunismo social. Claro. Deixa eu perguntar. O senhor se sente mais professor, mais escritor ou mais jornalista? Como o senhor se vê? Eu me vejo como um exibido. Eu sou o mesmo menino. Eu sou o mesmo menino que Deífilo desafiava a enfrentar o leão sabugo. O cachorro. Entendeu? E nesse sentido, eu acho que não teria nenhuma preferência não, viu, Cefas, por um desses... Porque, como professor... Eu era um professor tão exibido de uma maneira, e por isso talvez alguns alunos ainda lembram dessa história, porque eu me aproveitei muito de uma certa vivência teatral, e nas minhas salas, nas minhas aulas, eu lia poemas. Eu me lembro da emoção que eu causei em algumas pessoas lendo um poema de... Como é que é o nome da menina, meu Deus? Que está no... Desculpe. Pode pegar. Faça de conta que o livro é seu. Eu acho que eu tenho esse poema aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que coisa maravilhosa. Esse livro é maravilhoso, por sinal. Deixa eu dizer para vocês. Diva Cunha diz: minha mãe disse que eu sou da pá virada. Os modelos dela são outros. Né? Uma poetisa chamada Iracema Macedo. Iracema, sim. Tem um poema que eu lia muito para as pessoas, só faltavam chorar quando eu lia na classe. Porque o poema é belíssimo, não é pela minha interpretação. O poema chama Canção de Amor para uma Moça Judia. Onde ela diz assim: conheço Rosinha Palatnik por um único retrato de louça que vive no cemitério entre os túmulos judeus. Morreu em 1936, aos 20 anos de idade, e há, sobre a lápide, letras em hebraico que eu não decifro. Talvez suicídio, talvez outra sorte. De qual morte morreu essa moça judia que não morre? De qual vida ela vive naquele retrato de louça que mais parece de carne, e por que vem assim semear-me no meio da tarde? O que te devo, mulher? O que queres? Viveste na minha cidade e queres ainda viver por mim, por meus olhos, por minha carne de homem, boca, lábios, ouvidos, e queres ser uma música? Te vejo em muitos lugares, sempre dentro do retrato, presa e viva, branca e morta. Que queres, mulher? Tanto tempo depois do tempo em que houve calor para ti no mundo. Que queres na tua janela de vidro que o teu corpo, com teu corpo de cinzas? Não me faças desejar-te assim, tu que não tens mais carne para o meu desejo,
nem sequer seda de vestido que eu toque, nenhum corpo, nem seios, só o retrato frio na lápide. Que amor terrível é este que me trazes? Repare que essa coisa da oralidade, mãe da literatura escrita, é uma coisa que tem que ser resgatada em sala de aula. Os cursos de letras decretaram que ler livros é uma coisa chata. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? Quando você prefere sobrepor a teoria ao texto criativo, produzido a partir de concepções as mais disparatadas possíveis em alguns casos, mas as mais ordenadas, você está invertendo as coisas. A teoria é para auxiliar. A teoria é para auxiliar. A crítica vem depois da obra pronta e acabada, né? Então, o que acontece é que essas coisas todas contribuíram para fazer com que eu sempre me utilizasse desse lado meio de ator. Talvez eu fosse o ator. Nossa. Talvez eu fosse o ator. Ainda você vê como ator? Talvez. Quando eu resgatei aquele menino lá atrás, é que aquele menino era, sem saber, um ator. E isso você leva para a vida toda. Veja que coisa impressionante. Em alguns momentos a literatura é tida como uma coisa indecifrável, como uma coisa, né, que eu não entendi, né? As pessoas dizem, não entendi. E o irresponsável do Oswald de Andrade chegou a criar a blague famosa, não li, não gostei, né? Não li, não entendi, enfim. Mas você, diante de certos poemas, textos, né, o que é que você faz? Você tem que compartilhar aquilo como se fosse um faz de conta, né? O autor fazendo de conta, como eu estava recordando alguns dias atrás, o autor fazendo de conta de que está contando uma história, verdadeira, capaz de convencer alguém, e o leitor fazendo de conta que está acreditando naquilo lá que está escrito. Isso aí, quem é o santo protetor dessa conjunção? A verossimilhança. Mas em alguns casos, a verossimilhança vai para o espaço. Vocês querem um exemplo? Murilo Mendes tem um poema curtíssimo, que eu não lembro, acho que chama Pré-História, Tarcísio, esse poema, não lembro. Onde ele diz assim: minha mãe tocando piano em pleno espaço, se movimentando. Eu não decorei completamente o poema, mas em síntese é o seguinte: ele falando da mãe dele num plano, né, diferente do plano do real, e dá um corte no poema e diz assim: cai no álbum de retratos. Reparem que coisa fantástica, que esse cidadão pega uma situação de orfandade, de uma criança evocando a mãe morta e sentindo o estímulo da criação ao ver o retrato da mãe. Mas, a minha mãe, porque a mãe dele tocava piano, né? Então, a minha mãe tocando piano nas nuvens, não sei o que. De repente, olha, você não olha para ninguém, para mim, para mais ninguém e tal, cai no álbum de retratos. Dessas coisas que se faz agora. Você tem que
fazer a tentativa de que as pessoas que vão travar contato com a literatura a partir de um estímulo seu, descubram nessa literatura a magia, o prazer, às vezes até o gozo mesmo entende? Por aí. Perfeito, quase uma aula magna aqui, maravilhoso papo. Professor, por mim eu ficava até meia-noite, mas tem mais pergunta ainda. Agrio, quanto tempo? 1h25. 1h25? Quer outro café, professor? Não, quero não, obrigado. Estava ótimo. Mas tem mais pergunta aqui. Sim, vamos lá. Professor, Vamos eu comer lembro... mais pastel. Oba, pastel é bom. Enquanto eu faço a pergunta, vamos lá. A gente podia falar disso, tem tanta coisa para falar, mas meu Deus. Vamos lá. Professor, eu lembro de uma entrevista de Ernest Hemingway, maravilhoso escritor americano, que perguntaram para ele qual o livro da vida dele. E ele disse sem hesitar, Rei Lear. Eu leio de Shakespeare, eu leio Rei Lear todo ano. Eu pergunto para o senhor, tem algum livro que o senhor relê, que ele obceca o espírito, seja potiguar, seja brasileiro, seja universal? Tem algum livro que seja seu livro de cabeceira, que o senhor é apaixonado e vai ser até o fim? Cefas, eu diria a você, com toda a honestidade, que não tem não. Não tem não. E por que isso? Porque a minha curiosidade por literatura é tanta que eu prefiro considerar autores preferidos. Eu, por exemplo, voltei a ler um autor mexicano chamado Juan Rulfo. Pedro Páramo. Nossa. Pedro Páramo, os contos de Rulfo e tal, que é um autor excepcional. Sim. O próprio Hemingway, Borges, Cortázar, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma autora tão grande, tão excepcional, que eu desafio quem, tendo lido Clarice Lispector, volte a ler sem descobrir, sem ser uma descoberta epifânica quase, a leitura de Clarice Lispector. É uma coisa maravilhosa, entende? Então, todos esses autores, quer dizer, eu me lembro da emoção, uma emoção mesmo de descoberta que eu senti ao ler um livro chamado As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, entende? Isso deve ter favorecido o fato de eu estar na época com catapora, e aí o livro eu lia no fundo de uma rede. Foi o meu tio Alexis, a grande figura de tio Alexis, que me deu de presente esse livro. E aí eu lia, e passou a catapora, danada da catapora, e eu não tinha terminado o livro. Aí entrou aquela rotina, vai buscar o pão na padaria, Tarcísio. Aí eu tinha que encostar as aventuras de Tom Sawyer e depois correndo voltava para... Do pão para o livro. Então realmente... A emoção de ler A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, é coisa que não dá para você medir, não é? E vários, você citou o Rei Lear, de Shakespeare, sabe? São obras inesquecíveis. É muito difícil, Cefas, alguém dizer assim, como Hemingway. Hemingway era um passional também, chegava aí, né? Era categórico, né? É isso e pronto. Eu fico imaginando, por exemplo, a tortura que é. Eu estou lendo um trabalho agora, um livro muito interessante do dono da Companhia das Letras, Luiz Vax, né? Que tem entre os títulos que ele tem está o de ser marido de Lilia Schwartz, que é uma figura extraordinária, né? Então, esse livro dele chama O Primeiro Leitor, né? E narra das dificuldades dele como editor, etc. Então, deve ser uma tortura, quer dizer, porque você, sobretudo uma editora como a Companhia das Letras, que tem os maiores escritores no seu elenco, né?
Mas é por aí, né? Perfeito. Os cotistas, né? Reta final, Aglio, é isso? Vamos lá. Reta final. Deixa eu fazer uma das últimas perguntas. Quem aqui tiver alguma pergunta pode fazer, passa para Aglio, porque se fizer alto o microfone não vai pegar, passa para Aglio, o Aglio me passa. Mas deixa eu fazer uma aqui, professor. Bom, vamos falar agora ao contrário. Mas não é pergunta para botar o senhor em armadilha, não. Mas já aconteceu de um escritor nacional ou escritor potiguar, o senhor se decepcionar de algum escritor ter o ego maior do que parecia, de o senhor tentar um contato e o contato não ser muito bom? Já aconteceu? E ele diz que não é uma pergunta... Não, mas não é claro que não é. Isso é uma mera curiosidade. Não. Não precisa nem dizer nome, só se já aconteceu. Não, na verdade não. Porque é assim, você vive, quando você tem senso crítico, mesmo que você não seja inconveniente, você tem a noção do mais e do menos. Então, uma literatura, sobretudo uma literatura como a nossa do Rio Grande do Norte, é povoada, né, por pessoas com as melhores intenções e que não conseguem se realizar propriamente do ponto de vista da criação literária. E isso é uma coisa que faz com que a gente seja cuidadoso, né? Sim. Não sei se isso é também bom para a literatura. E quando eu digo isso, eu me lembro da figura de Antônio Pinto de Medeiros, que aí o nosso grande livreiro Aloísio Azevedo já também está na expectativa do lançamento da biografia dele por Cláudio Galvão. Vai sair, quero crer que ainda esse ano, a biografia de Antônio Pinto de Medeiros, nossa, que foi um crítico demoníaco aqui no Rio Grande do Norte. Antônio Pinto de Medeiros, para vocês terem uma ideia, a história é conhecida, mas eu vou repetir, porque certamente outras pessoas não conhecem. Antônio Pinto bateu fortemente, mas fortemente, na jovem poetisa Zila Mamede, que tinha uma coluna na Tribuna do Norte, e passou a publicar quase que, não sei se diariamente não seria, essa coluna talvez fosse semanal, mas a cada nova publicação da coluna, um poema seu, outro poema seu, outro poema seu, e assim por diante, de tal maneira que Antônio Pinto, que tinha uma coluna de crítica, deu uma traulitada grande em Zila. Zila ficou magoadíssima com essa história, mas acabou admitindo depois. Tem uma série de episódios e coisas que eu vou evitar de contar, porque não daria tempo, a gente tem pouco tempo. Mas ela acabou agradecendo a Antônio Pinto de Medeiros, porque a partir dessas críticas feitas por ele, esse material, os poemas de Zila, de então, foram reunidos por Humberto Hermenegildo numa publicação, eu não sei o título, não saberia dizer a vocês, mas da editora universitária. Ele com familiares de Zila, com Maria José, a irmã de Zila, Maria José Mamede, e uma sobrinha de Zila, tal, reuniram vários desses poemas. São muito imaturos, muito, alguns até ruins, entende? Outros, se não ruins, poeminhas assim que você lê e não bate, não emociona, não, entende? E ela depois, então, disse, essa informação eu mesmo pude colher de Zila, porque tive o privilégio de entrevistá-la quando ela ia lançar o livro Exercício da Palavra, que era um livro de poemas, livro ao qual ela voltava depois de quase 14 anos sem publicar livros de poesia.
e que foi publicado pela Fundação José Augusto, na época, inclusive, que eu estava também trabalhando lá como assessor de Sanderson Negreiros, e Zila admite que a partir das críticas tão desagradáveis feitas por Antônio Pinto de Medeiros, a poesia dela sofreu uma viragem, porque ela que começava a se corresponder com Carlos Drummond de Andrade, com Manuel Bandeira, com começou a sentir aquela necessidade de lutar com as palavras, como dizia o nosso velho Drummond. Exatamente. Né? Então, foi o que deu no que deu. Rosa de Pedra, que foi publicado ironicamente pelo próprio Antônio Pinto de Medeiros, porque Zila imaginava que iria publicar o livro no Rio de Janeiro, por uma editora chamada Edições Hipocampo, que pertencia a uma dupla de poetas daquela geração, de 45, então Jair Campos, Tiago de Mello, etc. Mas essa editora, do dia para a noite, fecha as portas, alegando que não podia prosseguir, não sei o que tal, e depois de um tempo que ela fica ansiosa, porque ela dizia que nem tinha cópia do livro propriamente, os originais chegam de volta a ela, e Antônio Pinto de Medeiros, que estava então ocupando a diretoria da imprensa oficial, num lance de absoluta coragem do então governador Silvio Pedrosa, porque claro que sabia que Antônio Pinto de Medeiros era um sujeito mal visto na cidade. Antônio Pinto de Medeiros era desquitado, para vocês terem uma ideia. Antônio Pinto de Medeiros era desquitado. Na época, né? Então, é nomeado diretor da imprensa oficial e sabendo que a nossa Zila estava sofrendo esse problema todo, chama a Zila e diz: Zila, olha, é o seguinte, eu estou sabendo dessa história, quero dizer para você que a imprensa oficial está à sua disposição. Se você quiser publicar o livro, naturalmente que ele já tendo ouvido o próprio governador, que o governador era muito afeito a essas atividades culturais, essa coisa, conhecia as pessoas, amigo de Cascudo, amigo íntimo de Cascudo. Aquela história de sair para ver o pôr do sol do Potengi é verdadeira. Ele, Silvio Pedrosa, confessa no Memória Viva, que gravou na TV Universitária, ele disse que de fato Cascudo de vez em quando passava lá e saíam ambos, ele fugindo, né, do horror dos pedidos para remover o delegado, dos pedidos para transferir a professorinha, dos pedidos de verba para comprar um caminhão do lixo e dessas coisas todas, lá no palácio, saía com Cascudo para ir ver o pôr do sol. Pois bem. Como é que era o termo? Era pastorador de madrugadas? Eles tinham uma brincadeira com isso? Eles buscavam o que consideravam o pôr do sol mais bonito no Potengi. E aí descobriram que era da igreja da igreja do Rosário. Do Rosário. Sentavam ali e ficavam vendo. Né? Era isso mesmo. Tem uma pergunta aqui de Josimei Costa, eu vou fazer para encerrar. Josimei, minha colega de bancada. Isso, eu vou fazer a de Josimei para encerrar o programa. Batalhamos. Tá? Mas deixa eu fazer uma última antes. Professor Tarcísio, o senhor falou em relação à crítica. Deixa eu fazer uma pergunta que volta e meia vem à tona. A crítica literária, eu já conversei esse assunto com o Tácito Costa, inclusive. A crítica literária é um gênero morto? Ainda há pau em tempos de Facebook, de redes sociais, que as pessoas não podem se magoar, ou o contrário, querem se magoar demais. Ainda existe espaço para crítica literária verdadeira? Eu acho que se existe é muito pouco, viu, Cefas? Essa, digamos, democratização opinativa. Sim. É em si mesmo uma coisa positiva. Sim. Né? Como desapareceram os grandes jornais impressos,
foi de cambulhada também nesse desaparecimento as famosas críticas de rodapé, etc. e tal. Os grandes críticos, na verdade, desapareceram. Eventualmente você encontra ainda, por exemplo, num jornal como a Folha de São Paulo, escritores que têm mais ou menos, embora sejam escritores de comentários mais breves, até pela exiguidade do espaço que ocupam, mas que têm um status. Eu lembro, por exemplo, de Rui Castro, que escreve textos maravilhosos, enfim, e outros tantos nesses jornais, mas a crítica propriamente não. Até porque as grandes editoras mantêm resenhistas que saem já falando do livro que vai ser publicado e não sei o que e tal, e isso aí como que inibe. E depois, lá vem a história da universidade, de alguns entronchamentos. E depois a própria teoria acabou inibindo muito a crítica impressionista. A crítica impressionista passou a ser maldita. Sendo que, na verdade, a crítica impressionista é a verdadeira crítica. Se vocês concordam comigo, não sei se não concordam, também não vou ficar magoado. Mas por quê? Porque um livro se justifica na medida em que na medida em que um conjunto de leitores lê esse livro, né, ou os leitores leem, e dão uma resposta. Livro tal, livro interessante e tal. É essa impressão que vai alimentando uma crítica. E quando é uma crítica de alguém especial, né, autores como Álvaro Lins, Augusto Maier, né, deixa eu ver quem mais, né, dessa época, um pouco Antônio Cândido e outros mais, aí é uma maravilha. É uma maravilha, porque você cresce lendo o livro e cresce lendo a crítica ao livro. Isso. Né? É assim que essas obras ficaram consagradas na literatura brasileira. Verdade. Né? É da saudação de grandes críticos como Álvaro Lins, que eu já citei, e outros que tem um outro crítico, como é que é o nome dele, meu Deus, que era muito, um crítico que era criticado, o nome dele, paranaense, não lembro, agora não vou lembrar, enfim. Ou então, pensemos em José Guilherme Melchior, que é entre aquela crítica velha e essa que é mais de dentro da própria, enfim, academia, enfim, sabe? Sempre foi um crítico muito contestado por isso. Sim. Porque gostava, às vezes mesmo amava e explicava o porquê disso e considerava aspectos dos livros que havia, enfim, é por aí. E vamos terminar, que vamos o povo terminar. Já está cansado. Por mim, eu ficava até meia-noite, né? Mas vamos ter que terminar. Quanto tempo, Aglio? 1 hora aí? 42. Nossa Senhora, quase uma aula magna. Vamos lá, última pergunta. Eu vou passar para Josimei, que honra. Tarcísio, você é muito ator, jornalista, professor, escritor, apresentador de televisão e um ser humano de extrema generosidade. O que diria para a humanidade que caminha para qual futuro? Eita, Josi. Olha, eu que não sou, por definição, um pessimista, ando muito preocupado. Porque outro dia eu li num desses sites, num desses jornais aí que a gente lê na internet, que alguém chegava a sugerir prêmio Nobel da Paz para esse cidadão.
eu chamo esse homem de cidadão, é um desperdício da palavra, do substantivo. Esse cara que está na presidência dos Estados Unidos. Então, é muito complicado. É muito complicado. E a gente iniciou falando do lado bom da internet, que é mais ou menos nessa direção que a gente está seguindo. Sim. Entra o lado pernicioso, que é o seguinte, é de que uma quantidade incrível de pessoas sem senso crítico embarcam nessas histórias, rapaz. Sim. E o mundo ficou insensível. A humanidade está insensível. Eu sou de um tempo em que as pessoas se comoviam com o genocídio da Alemanha nazista, com o antissemitismo, etc, etc. Muito bem. Hoje, aqueles desmiolados que moram na Palestina e fazem aquele trabalho tentando destruir Israel sem poder, sem condição. Israel está cercada de inimigos e consegue ganhar deles todos. Me faz aquela besteira trágica. E aí o que faz Israel? O que tem na tradição da sua própria existência, aquele episódio do genocídio e da perseguição antissemita. Faz o maior espetáculo de destruição que a humanidade conhece e ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Como é que chama? Gaza. É um monte de escombros. As pessoas estão morrendo de fome. As pessoas estão morrendo de fome. Passam a morrer de fome, porque já morriam de outras coisas, de bala, de epidemia, de doença, de falta de meios de sobreviver, à falta de um teto. E agora começam a morrer de fome, por quê? Porque Israel não permite que entre ajuda. É muito louco isso. E não satisfeito, vai-se, quer dizer, aquela pinimba agora com o Irã. Com o Irã. E o que é que acontece com o Irã? Esse cara que está lá na presidência dos Estados Unidos manda bombardear a suposta, provavelmente até existe esse negócio, mas essas coisas. E para isso deveria existir uma coisa chamada diplomacia. Mas não. Então o homem lá manda soltar contra esse provável arsenal atômico, que é uma usina em que se desenvolvem experiências nesse sentido e tal, de enriquecimento do urânio, mas não sei o quê. Umas bombas que, não sendo bomba atômica, têm tal poder de destruição que penetram em rochas, em montanhas. Olha, é assustador você pensar nesse negócio. Mas se fosse só o caso, não é o momento de maneira nenhuma de você fazer brincadeira, e eu não vou me permitir fazer brincadeira, não. Vou simplesmente dizer assim, mas se fosse só o fato de essa maldita bomba penetrar nessa... Não! Depois de penetrar, é que ela lá adiante, explode. Vão acabar com o mundo, rapaz. Então, Josi, desculpe essa opinião, essa resposta emocionada e revoltada, mas é complicado. Eu acho que cada um de nós tem a obrigação de tentar, seja esclarecendo alguém, seja tentando fazer alguma coisa, enfim, tentar contribuir
para que essas coisas mudem. São tempos difíceis, vamos tentar contribuir com a literatura, que é o que podemos fazer. É o que podemos. Nossa, não diria que é arma, que aí já é complicado. Não, é arma não. Enfim, não é? Para a reta final aqui do programa, né, José Aglio, os livros de Tarcísio Gurgel estão aqui à venda Estão todos aqui. Não, todos estão. Estão alguns aqui. Os de Macatuba, citado, que eu amo esse livro, está aqui. O Inventário do Possível, Informação da Literatura Potiguar, O Viajante Amoroso. Isso. Todos ótimos. É só vir aqui na Livraria Manimbu. Quem quiser pode vir aqui na Livraria Manimbu, aberta de segunda a sábado. Lembrando sempre que é na Floriano Peixoto, próximo aos fundos da Catedral. Os fundos da Catedral, em frente ao Instituto de Olhos, não tem erro, vem aqui. Um espaço, deixa eu fazer uma Pode fazer, vamos lá. Aloísio, escritor, artista plástico, dono desta livraria, é um homem de uma generosidade absurda. Esse homem está gastando do próprio bolso para criar um espaço cultural que prefeitura e governo do estado não criam. Não me dou conta de um espaço cultural no âmbito da prefeitura e do governo do estado com essa qualidade do que Aloísio fez aqui com a esposa dele, aqui nessa loja, nessa livraria, nessa bela livraria na Floriano Peixoto. Então, eu com todo o entusiasmo de que possa ser portador, eu convido as pessoas a virem visitar a livraria, a comprarem livros e telas do artista plástico Aloísio Azevedo, porque é um momento de absoluta transcendência do ponto de vista do que a gente está vendo, que está assistindo atualmente no mundo, essa situação. E para completar ainda tem o café de Barros aqui, né, que serve o pastelzinho aqui. Obrigado. O café estava gostoso? Obrigado. O café estava gostoso? Não, eu vou preferir não, porque eu tô Não, o café estava gostoso? Tava? Pensava que... Pronto. Tem cerveja, né, Barros? Tem café, tem pastelzinho. Tem um quiche aqui, uma empada boas, isso. Eu vou só pedir depois desculpas a você, Cefas, a Luísio e a todos os demais, porque eu tenho que me retirar, que eu estava dizendo a Cefas quando cheguei aqui, que Ione e eu somos pessoas já idosas, então como Ione está sozinha em casa, aí eu, o mais rápido possível, prefiro retornar, porque, viu? Vou te liberar, professor. Obrigado. Vou para os segundos finais agora, só para falar um pouquinho. O programa tem produção e filmagem de José Aglio, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas, que está em missão externa na Secretaria de Cultura de Parnamirim. Nós fomos recebidos aqui por Aloísio Azevedo, a quem agradeço, Ayrton Barros, muita gente bacana aqui, Tereza Custódio, que chegou aqui, a Irene Paiva, que chegou aqui, Geraldo Medeiros, professor, que está aqui, muita gente, Josimei Costa, já citada, muita gente bacana aqui. Venham na Livraria Manimbu, conheçam os livros que tem aqui, acervo nacional, potiguar, tem muitos livros potiguares. Venham no Barros Café, prestigiem a literatura. E uma salva de palmas para o professor Tarcísio Gurgel. Palmas para vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado, uma honra e uma alegria estar aqui. E até o próximo Conversa de Botequim.